Oi, hoje é a resenha do conto Uma Tarde Clerical, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Quando o governo provisório da República dissolveu as ordens religiosas, o meu único cuidado de momento, que relação tivesse com o assunto, foi procurar saber onde parava o meu velho amigo, Padre Eusébio Kellias, da Irmandade de Jesus. Descobri que se refugiara em casa do também amigo meu, Vasco Salles, proprietário em Alpiarça. Quando pude, e achei bem o dia, era uma linda manhã de inverno no 1º de janeiro da República. Visitei o meu estimado jesuíta na quinta do Vasco Salles. Encontrei o padre Eusébio, indiferentemente, de saúde. Assim começa Uma Tarde Clerical, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história desse padre Eusébio e também deste narrador aqui, deste conto, que a gente não fica sabendo exatamente qual é o nome dele. Mas a questão importante é que este narrador, ele é uma pessoa que fazia muita apologia a respeito de se findar as religiões. Pois é, justamente, claro, o padre aqui jesuíta ficou à míngua quando, literalmente, quando começou essa república, as religiões meio que foram extintas. Vamos combinar que talvez aqui temos uma história um pouco distópica, talvez um Portugal que nunca existiu, ou talvez, quem sabe, sim, talvez não. O que vale é que sim, começou a república, religiões acabaram. Mas por que então, justamente esse homem que pregou muito, que as religiões fossem extintas, tem inclusive um amigo que é um jesuíta, e por que agora está super preocupado com o destino dele? Bom, eu não vou dar mais detalhe porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Preciso dizer para vocês logo de cara, eu fiquei muito entusiasmado quando começou esse novo conto aqui da coletânea. Realmente, essa exposição aqui da história inicial parece realmente que estamos no contexto de distopia, sim, uma história completamente distópica, ou seja, uma sociedade machinada lá para o futuro que realmente alguma coisa desandou e por causa disso tudo passa a dar errado. No caso aqui, isso fica bem claro, Começou uma nova república, ou a primeira, depois da monarquia. Vamos considerar que esse país aqui ainda é Portugal. Então, literalmente, e muitos pediam que as religiões fossem extintas, e justamente, foi o que aconteceu. Mas aí que vem a curiosidade também do texto, que logo prega uma boa dúvida para a gente, justamente uma pessoa que fazia apologia a isso. Aí o cidadão fica preocupado com este jesuíta, que lhe diz amigo, o tal Eusébio, padre Eusébio. E agora também cai numa questão que não sei mais o que dizer a respeito do texto, porque sim, temos aqui, de novo, apenas um fiapo de história. Sempre vale lembrar que a maioria desses textos do Fernando Pessoa que está presente nessa coletânea estão incompletos. Pois é, ele não terminou a redação. E então, em muitos casos, a gente não sabe literalmente se ele conseguiu expor algumas boas ideias iniciais ou parciais do que ele pretendia escrever, ou realmente ficou bem aquém disso. No caso aqui desse texto, eu acho que está bem redondinho até, embora o comentarista aqui no começo do livro, ele faça apontamentos a respeito de cada um dos textos, e ele diz que talvez esse conto estivesse muito mal acabado. Quer dizer, estava um pouquinho melhor, mas de qualquer forma as ideias finais não estariam expostas ainda. Eu acho que estão até o final, para falar a verdade. Porque, aliás, vamos dizer a respeito do que vai esse texto depois, como disse, é só um fiapo de história. Porque depois dessa abertura, que eu já disse, temos um contexto onde a gente percebe que este apologista ao fim das religiões, meio que ele se arrependeu. Na verdade, a gente não fica sabendo o motivo. Talvez aí a gente possa dizer que o texto esteja incompleto, porque como a gente não sabe, talvez se Fernando Pessoa tivesse terminado tudo que ele tinha para narrar aqui, a gente descobrisse o real motivo desse apologista ter mudado de ideia. Literalmente, ele mudou, porque ele foi procurar o Eusébio, foi na casa de um amigo em comum, passar uma boa tarde e lá conversar a respeito de um livro. Olha só que Eusébio, o jesuíta, sempre disse que queria escrever a respeito, claro, das questões religiosas. Mas ele disse que já está muito velho e realmente existem muitos outros que poderiam fazer aquele mesmo texto. Até aí, interessante. Só que, a partir desse momento, o texto vira uma narração filosófica. Praticamente a gente deixa de ter um texto que a gente possa chamar de conto, com um começo, meio e fim, de uma certa narrativa
ficcional. Nós caímos num contexto total de filosofia e se fica, claro, discutindo a religião. Claro, a religião católica, um pouquinho também do judaísmo e por aí vai. Todo o resto do texto é isso e não sai além. O que pode ficar uma coisa um pouco tediosa. Não, claro, pela parte da religião em si, mas por ser um texto filosófico, com toda aquela coisa um pouquinho não muito digerível para um texto que a gente podia pensar no início que seria uma história interessante sobre uma sociedade distópica. No fundo, esse contexto inicial é deixado de lado, porque só se fala o tempo todo, a partir dessa virada, realmente só sobre religião e o que esse padre Eusébio pensa a respeito de muitas coisas, conceitos, sim, da igreja. Mas aí você pode se perguntar, tá, isso aqui é bom ou é ruim? Todas essas questões sobre filosofia em cima da religião. Bom, aí depende literalmente do freguês, se o leitor se interessa ou não por isso. Claro que eu preciso destacar aqui no início de toda essa filosofia, talvez vã, são muitos conceitos bem difusos, que realmente eu estava lendo e não estava entendendo muito não. Na verdade, você precisa de um pouquinho mais de concentração nesse texto para compreender exatamente o que o padre está querendo expor ali para essa pessoa, amiga dele, né? Amigo dele que ficou interessado naquele não livro que ele não iria escrever mais. Na verdade, sim, como está muito confuso, eu até comecei a pensar que talvez fosse até um certo gracejo a respeito das questões filosóficas. E eu acabei me lembrando muito do personagem Quincas Borba, lá de Machado de Assis, que aparece tanto em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quanto no próprio livro Quincas Borba, lá na sua filosofia, o Humanitismo, que eu sempre considero como uma viagem do Machado, e no fundo, ele não quer dizer nada com aquilo, é só churumelas. E eu também comecei a considerar que todo esse texto inicial aqui da filosofia do padre também fosse isso. Coisas malucas de um certo filósofo que na verdade não filosofa muito não. Só fica fazendo construções redundantes e por aí vai. Mas depois de muito tempo, depois de algumas páginas, finalmente ele caiu numa questão interessante. Que eu até vou ler para vocês, que eu acho válido de se destacar. Deixa eu dar uma procurada aqui. Mas realmente ficou um pouquinho melhor. Cadê essa parte que eu não acho? Tá cá. O abstrato não pode ser pensado pelo concreto em si. O cérebro, coisa concreta, só pode ter ideias concretas. Cada ente pensa, é consciente segundo sua natureza. O limitado não pode pensar o ilimitado. A alma humana, porém, pensa o ilimitado, posto que, como não o faz, não o compreende. É uma questão interessante aqui, que realmente aqui tem pé. Realmente o que ele está dizendo e fica, no caso, digerível. É uma ideia interessante que ele expõe para a gente aqui. Depois ele parte para outras questões também, mais ou menos, mas no fundo, a gente percebe que esse texto aqui é até uma piada, ou melhor dizendo, uma pegadinha do Fernando Pessoa, porque ele diz que o personagem, aliás, diz, né, o padre Eusébio, o jesuíta, diz pra gente, não, eu tô velho, não quero mais escrever isso, mas muita gente pode escrever a respeito disso, porque também entende do assunto, obviamente, né, outros religiosos, mas no fundo, o que esse personagem está fazendo para o outro? Ele está literalmente escrevendo o livro, a gente está lendo esse livro que nunca será escrito, na verdade. E aí, até aí, tudo bem. Agora, outra coisa curiosa, e aí a gente pode concordar que talvez esse texto esteja incompleto, é que de repente toda essa elucubração do jesuíta é interrompida e começa literalmente uma pequena historinha com começo, meio e fim. Na verdade, aquela costumeira parábola, ou seja, aquela história cotidiana que serve de exemplo para dizer exatamente o que se estava pregando antes. Os religiosos fazem muito isso, né? Passam uma palavra e depois contam uma pequena história para ilustrar exatamente aquilo que ele está pensando. Bom, no caso aqui, eu não consegui identificar exatamente tudo que ele tinha falado antes, todas as filosofias, todos os argumentos, e são vários postos aqui no texto, eu não consegui literalmente encontrar aqui dentro dessa pequena parábola. Mas eu posso dizer um pouquinho a respeito dela, não vou dizer exatamente o que acontece tudo, porque vale a pena ler o texto, não vou colocar também na seção de spoiler, mas é exatamente uma situação onde um homem está na rua, provavelmente saindo do serviço e se dirigindo à sua casa, depois do final do dia, e ele está esperando o bonde chegar. No caso aqui é citado sempre como o elétrico. Bom, seria um bonde elétrico lá do Portugal dos anos 1900 e alguma coisa. E o que acontece é que ele já está esperando esse bonde para voltar para casa há horas. E o bonde
Não vem, só que começa a passar outros bondes. E aí que é o interessante ali daquele contexto dessa pequena narrativa. Por que pegar outro bonde ou não? Acho que é o máximo que eu posso dizer a respeito disso. E aí posso dizer para vocês que a parte mais interessante de todo esse conto aqui, que no começo parecia uma história distópica, virou um texto completamente filosófico, e depois cai numa parábola, eu posso sim afirmar que eu mais gostei realmente foi a parábola. Embora ela também fique um pouco nebulosa, ela tem um fim meio enigmático. Você tem, claro, interpretar alguma coisa ali em cima. Parábolas também servem para isso, você também manifestar o seu pensamento, a sua linha de raciocínio. Mas também, claro, eu gostei do comecinho do texto, onde apresentava uma certa sociedade distópica. Ou seja, o miolo dele que está meio estranho, com excesso de filosofia. No fundo, eu achei um texto interessante e eu até discordo lá do autor ali da apresentação do livro que diz que isso aqui está incompleto. Na verdade, ele não considera, inclusive dá para perceber um pouco pelo texto dele, que ele não considera essa parábola como algo importante e válido e serve como fecho. Pois eu considero que sim, pois justamente ela dá um final aqui para esses três momentos desse texto. Talvez não seja o final exatamente que o Pessoa quis escrever, porque talvez ele escrevesse muito mais se ele tivesse tido oportunidade. Né? A gente nunca sabe, na verdade, porque todos esses textos aqui incompletos, não sabemos o motivo dele ter abandonado a escrita. Por qual motivo que foi? Ele não sabia como ir para frente? Faltou tempo? Não dá para saber, nunca saberemos na verdade. Mas no geral, eu acho que mesmo esse texto aqui tendo algumas coisinhas que parece que está faltando algum elemento, eu acho que ele está um pouco até redondo, ele é funcional, digamos assim. Claro que toda essa parte filosófica me desgastou bastante e eu fiquei muito querendo que o texto terminasse logo, eu não aguentava mais. Exceto naquele trecho que eu li para você, que eu falei, opa, aqui está uma ideia interessante, gostei, estou acompanhando, mas depois voltou a enrolar mais um pouquinho. Então, é um texto que fica um pouco hora bom, um pouco hora ruim o tempo todo. Portanto, para Uma Tarde Clerical, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, e com certeza eu fiquei mais esperançoso para com essa coletânea aqui de Fernando Pessoa, que eu já havia confessado nos vídeos anteriores, né? Eu estava um pouquinho decepcionado com toda a prosa desse autor português e realmente não parecia dizer a que veio. Claro, são textos incompletos, talvez por causa disso que eu não esteja gostando de nada, né? Tá tudo faltando vários pedaços, mas fazer o quê? De qualquer forma, gostei do texto de hoje e renovo minhas esperanças para com este livro aqui. E tem muita coisa ainda pra gente ver. Com certeza. Mas enfim, amanhã a gente tem uma autora que estou gostando bastante e ela não está decepcionando muito não. Jhumpa Lahiri, muito não eu disse porque semana passada também teve um texto que eu não curti muito, mas vamos ver. Os restantes também aposto que serão bons. Todo mundo diz que esse livro aqui da Jhumpa Lahiri é sensacional. Enfim, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia edição 2020. E tchau!